Olá, estudando muito? Tenho certeza que sim, né? Pois é bom, viu? Porque a partir de agora nós vamos começar a tratar das espécies de atos administrativos. E aí você vai começar a se aprofundar um pouquinho mais no estudo de atos administrativos, tá? No bloco anterior, nós encerramos falando sobre a classificação dos atos administrativos. E aí nós vimos que são várias as classificações. Nós falamos aqui, é claro, das principais classificações de atos administrativos, mas deixando bem claro que existem outras classificações. Então, às vezes, você está estudando por determinado livro, aí você está lendo lá, né? Uai, o professor não falou dessa classificação aqui, não. Na verdade, não é que eu não falei daquela classificação, é porque, na verdade, trata-se de uma classificação de um autor muito específico que não tem sido cobrado em provas. Então, nós fizemos o quê? Nós fizemos aqui uma reunião das principais classificações. E da mesma forma nós vamos agir a partir de agora. Por quê? Porque se você for pesquisar também nos livros de direito administrativo, você vai perceber que existem várias espécies de atos administrativos, das mais variadas. Então nós vamos ter que focar aqui o nosso estudo naquilo que é mais importante, naquilo em que você tem uma boa possibilidade de cobrança em prova. Não vou ficar perdendo meu tempo aqui com conteúdo que não tem chance de cair em prova. Não é isso? Se o objetivo não é ser aprovado, ser aprovada, esse também é o meu. Então nós vamos caminhar juntos aí nessa jornada. Vamos lá então começar a falar sobre as espécies de atos administrativos, que são várias, dias de passagem, né? Vamos lá. A primeira espécie que você tem que conhecer é a chamada dos atos normativos. O que são atos normativos? Atos normativos são aqueles editados com o propósito de explicar e detalhar a lei para favorecer a sua fiel execução. Esse é o ato normativo. Ah, professor, quando você explicou o ato normativo aí, deu um conceitozinho dele, na hora eu me lembrei de poder regulamentar. É isso mesmo. Ato normativo também é chamado de ato regulamentar. Então, ato normativo ou ato regulamentar é aquele editado com o objetivo de explicar o texto da lei. Tá, professor, até eu entendi. Mas uma outra dúvida. Ato normativo ou ato regulamentar é o mesmo que ato geral? As expressões não são sinônimas, mas se eu for analisá-las de forma autônoma, eu vou perceber que um ato normativo ou regulamentar é ato geral. Por que eu não posso considerá-las como sinônimas? Porque o ato normativo entra dentro da categoria espécie. O ato geral entra dentro da categoria classificação. Por isso é que eu não posso aí dizer que são sinônimas as expressões. Mas o ato normativo, ele também é um ato geral. E aí, quando você estiver respondendo as questões de prova, lembre-se de que os atos normativos não podem contrariar o texto da lei. Eles servem simplesmente para explicar o texto legal. Se em algum momento esse ato normativo ou regulamentar contrariar um artigo da lei, qual que deve prevalecer? O artigo da lei ou o artigo do ato regulamentar, do decreto regulamentar? O artigo da lei, óbvio. Se por acaso um artigo de decreto regulamentar contrariar o texto da lei, ele vai ser considerado ilegal. E se é ilegal, significa, em outras palavras, que simplesmente não poderá produzir os seus efeitos, devendo ser anulado pela própria administração pública ou pelo poder judiciário. Então, eis o tal do ato normativo. Lembre-se
de que o ato normativo ele tem caráter geral e abstrato. Isso quer dizer que ele não é editado para resolver uma situação específica. O caso de coxinha, a situação de doquinha. Não. Alguns atos administrativos são editados com esse propósito, né? Mas o ato normativo ou regulamentar, não. Eu até citei para você, no bloco anterior, aquele decreto 3.298/99, que diz quem é o portador de deficiência para fins de concurso público, não foi? Eu usei esse decreto federal como exemplo de ato geral. Por que é um ato geral? Porque ele é editado sem ter o objetivo de atingir pessoa determinada, pessoa específica. Ele é editado de forma geral, de forma abstrata. É o caso do ato normativo, porque aquele decreto 3.298/99 é um ato normativo. Ah, professor, então na prática ele é um ato normativo? Sim, ele é um ato normativo. Alguma dificuldade? Não, né? Então, se ele é um ato normativo, ele também é geral, é abstrato. Não foi editado com o objetivo de resolver um problema específico, e sim disciplinar uma situação. E aí, sempre que as pessoas estiverem numa situação específica que se encaixe no conteúdo daquele decreto, elas vão usufruir do conteúdo desse decreto. Ok? Então, eis o tal do ato normativo. Temos ainda os chamados atos ordinatórios. O que são os atos ordinatórios? Atos ordinatórios são aqueles que decorrem do poder hierárquico da administração pública e têm o objetivo de disciplinar o seu funcionamento, orientando os agentes públicos subordinados no exercício das funções que desempenham. Eis o ato ordinatório. Só de falar em ato ordinatório, já me vem à cabeça o quê? Uma ordem. É isso mesmo. Ato ordinatório vem de ordem. Tanto é que eu coloquei como exemplo para você aí, ordens de serviço, instruções, circulares, todos eles são atos ordinatórios, ok? Atos ordinatórios. Esses atos ordinatórios, eles produzem efeitos apenas no interior da administração pública. Por quê? Uma ordem de serviço, o chefe determinando que o subordinado pratique determinado ato. É um ato ordinatório, é uma ordem do chefe em relação ao subordinado. Tanto o chefe quanto o subordinado, eles estão dentro da administração. Portanto, esse ato ordinatório não vai produzir efeitos fora da administração. Ah, professor, se esse ato ordinatório não vai produzir efeitos fora da administração, eu posso concluir que se trata também de um ato interno? Pode, lembrando que são categorizações diferentes, né? O ato interno nós estudamos lá com relação às classificações. Agora nós estamos estudando as espécies. Então, o ato ordinatório, ele também é um ato interno. Se eu for analisar com relação à classificação, esse ato ordinatório, ele é um ato interno e não um ato externo. Porque lá ele pode ser interno ou externo. Então vai ser um dos dois, né? Neste caso, ele vai ser um ato interno. Tranquilo aí? Professor, o que é esse negócio aí de instruções e circulares que o senhor colocou aqui? Tanto as instruções quanto circulares são atos administrativos que servem para orientar as atividades dos servidores subordinados. Então, em determinado momento, eu sou o chefe daquela repartição.
E eu percebo que muitos servidores estão praticando determinados atos administrativos de forma incorreta. O que eu faço? Eu edito uma circular, ou então eu edito uma instrução normativa. Para que serve a circular ou a instrução normativa? Para repassar para aqueles servidores as instruções básicas que devem ser respeitadas para a edição de determinados atos administrativos. Aí eu tenho a plena convicção de que a qualidade do trabalho desses servidores vai aumentar. Por quê? Porque sempre que eles precisarem editar aquele ato, o que é que eles vão fazer? Eles não vão editar esse ato com a dúvida. Eles vão consultar naquela instrução. E naquela instrução que eu editei, estão lá as orientações para a edição do administrativo de forma correta. Tranquilo? Eis o tal do ato ordinatório. Mas não acabou não. Continuando. Atos negociais. O que são atos negociais? São aqueles pelos quais a administração pública faculta aos particulares o exercício de determinada atividade, desde que atendidas as condições estabelecidas pelo próprio poder público. Então, peraí, professor. O particular é que está solicitando a edição do ato? É isso mesmo. Mas esse ato só vai ser editado se as condições estabelecidas pelo poder público forem observadas. E para a hora da prova, você vai ter que se lembrar desses exemplos aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Nós vamos ter o alvará, que é um gênero, né? E dentro do alvará eu vou ter a licença e a autorização. Alguns autores incluem, dentro de alvará também, a permissão de uso, tá? Alguns autores incluem aqui também a chamada permissão de uso, como espécie de alvará. Aqui eles vão te perguntar se a permissão de uso é um alvará ou não. Eles não vão perguntar isso. Mas, de qualquer forma, você tem que entender o que significa essa permissão de uso, né? Isso aí você tem que entender. Então, olha só. O que é essa permissão de uso? A permissão de uso nada mais é do que um ato administrativo discricionário e precário pelo qual a administração permite que o particular execute determinados serviços de interesse coletivo ou utilize determinados bens públicos de forma gratuita ou remunerada, desde que observadas as condições estabelecidas pela lei, pela administração. Então essa é a tal da permissão de uso. Quer que eu lhe dê um exemplo de permissão de uso, que é um ato negocial? Veja só. Em determinado momento, eu que sou promotor na cidade, resolvi fazer uma festa. Menino, nós vamos agora fazer um forró. Vai ser Encontro Regional de Forró. Vai ser na cidade de Montalvânia, no norte de Minas Gerais. E lá na cidade de Montalvânia nós vamos contratar Edmilson Batista para abrir o show. Depois vai ter um show com Laírton e seus teclados, Robério e seus teclados, Leozinho, o cãozinho dos teclados, e, para fechar a noite em grande estilo, Calcinha Preta. Pronto, menina. Aí é festa para virar noite, é festa para arrebentar. E aí, eu tenho que encontrar um local para fazer essa festa. Esse é o grande problema, né? Na cidade, nós temos um parque de exposições que pertence ao município. E esse parque só é utilizado quando tem a exposição municipal, né? Porque o município realiza exposição, contrata uns shows, etc. Esse parque está parado. Então eu fui até o município, procurei o servidor responsável e falei com ele: olha, servidor, eu preciso de uma
permissão de uso do parque de exposições, para realizar esses shows aqui, ó. Está aqui o projeto. Aí ele verificou e falou o seguinte, ó, pela lei municipal, você vai ter que pagar um determinado valor para utilizar o parque, tá? O valor é X. Não tem problema. E o que eu preciso fazer? Eu vou lhe entregar essa lei, aí você vai ler a lei, porque na lei estão os requisitos que devem ser observados por quem deseja utilizar esse parque de exposições. Beleza. Eu fui lá e cumpri todos os requisitos da lei, entreguei o pedido para o servidor responsável. Pergunta, ainda que eu tenha cumprido todos os requisitos previstos na lei, o município é obrigado a permitir que eu utilize o parque de exposição? É lógico que não. Ainda que eu tenha cumprido todos os requisitos previstos na lei, tem que ficar bem claro, conforme o conceito que eu citei aí, né, que esse ato é um ato discricionário e precário. O que significa ser ato discricionário? Significa que a administração vai verificar a conveniência, vai verificar a oportunidade antes de dar a decisão final. Antes de decidir se vai permitir que eu utilize o parque ou não. Então é ato discricionário. E tem um detalhe, além de ser discricionário, ele ainda é precário. Como assim precário? Ainda que a administração tenha permitido o uso do parque de exposição, ela pode revogar esse ato a qualquer momento. É mesmo? O ato é precário, pode ser revogado a qualquer momento. Eis o grande detalhe. Beleza? Então, a permissão de uso é um ato negocial. Além dessa permissão de uso, né, então nós vamos ter as licenças e as autorizações. Ambas são espécies de alvará. Então veja só, quando nós falamos em licença, você já sabe que se trata de um ato vinculado. Então a licença é um ato vinculado, isto é, se o particular cumprir todos os requisitos previstos em lei, a administração pública está obrigada a expedir aquele ato em favor do particular. É obrigada, ela não tem escolha. Então esse é o ato vinculado. Um exemplo, licença para dirigir. Carteira de habilitação. É uma licença. Se você cumpriu todas as etapas previstas em lei, automaticamente você terá direito à concessão daquela licença. E aí você vai poder dirigir veículo automotor. Acabou. Se você cumpriu todas as etapas e o examinador lá no exame de rua chegou você e falou assim, tio moço, você cumpriu todas as etapas, mas eu não estou botando fé no você não, você foi aprovado no exame, eu não vou te dar essa carteira não. Ele pode fazer isso? É lógico que não. Ele teria que ter me reprovado no exame de habilitação, exame de prático de direção, né? É outra história, aí eu não teria carteira. Mas, já que ele me aprovou no exame de condução, acabou. Eu tenho o direito líquido e certo à obtenção daquela CNH, daquela licença para dirigir. Beleza? Então, esse é um ato vinculado. Por outro lado, a autorização é um ato discricionário. E aí você já sabe, né? Por que a autorização é um ato discricionário? Porque a administração vai verificar antes se é conveniente e oportuno editar aquele ato. Se não for conveniente, se não for oportuno, ela não vai editar aquela autorização. E aí, se a administração não editar, não conceder aquela autorização do fechamento de rua, o que você pode fazer? Nada. Eu vou entrar com ação judicial, alegando que é uma injustiça, porque nós iríamos fazer uma festinha para beneficiar as crianças. Não perde seu tempo, não. Sabe o que o juiz vai falar? O juiz vai pegar aquela ação judicial que você protocolou, vai olhar e falar o seguinte, olha, infelizmente, aqui nós temos um ato administrativo discricionário. Portanto, eu, juiz, não posso analisar o mérito dessa questão. Eu, juiz, não posso determinar que o administrador público conceda essa autorização. Por que não? Porque se eu fizer isso, eu estarei atuando, eu estarei substituindo o administrador. Eu estou fazendo um papel que é dele.
A ele compete realmente verificar a conveniência e a oportunidade e decidir, no caso em concreto, se a rua deve ser fechada ou não. O papel dele é esse ao analisar aquele ato. Então, se eu fizer isso, eu vou estar substituindo aquele administrador. Então, eu não preciso ser juiz, eu vou ser administrador. Ou então, não é necessário existir administrador, deixa que o juiz resolve tudo. Tá vendo? Então, cada um tem o seu papel. Agora, é claro, né? Se existir ilegalidade no indeferimento dessa autorização, aí sim eu posso entrar com uma ação judicial, tá? Mas se houve ilegalidade. Se não houve ilegalidade, não há o que questionar. Simplesmente a autoridade competente se negou a conceder aquela autorização porque entendeu que não era conveniente, entendeu que não era oportuno. E mesmo assim você já sabe, né? Que esse ato negocial, chamado autorização, também é precário. Então, ainda que a administração tenha concedido a autorização, a qualquer momento ela pode ser revogada. Tanto é que o exemplo que eu apresentei no bloco anterior, alguns dias antes, 3 dias antes da realização da festa, o município foi lá e revogou a autorização para o fechamento da rua. E simplesmente o evento não aconteceu. Ah, mas agora eu vou entrar com a ação judicial. Não tem o que discutir. Porque quando você foi obter a autorização, você já sabia disso. Eu não sabia, ninguém me falou. Tá, você não sabia, mas deveria saber, né? Se você tivesse estudado a legislação municipal, que é a sua obrigação, porque ninguém pode alegar o desconhecimento da lei em seu próprio benefício, né? Então, se você tivesse lido toda a legislação municipal, você sabia que aquela autorização era um ato precário e, portanto, ela poderia ser revogada a qualquer momento. Beleza? Então, eis o tal do ato negocial. É um ato em que não impera a vontade da administração. Por que não impera? Porque o ato administrativo negocial ele é editado mediante um pedido do beneficiário, um pedido do destinatário. A administração só verifica se é conveniente ou não para o interesse público e edita o ato. Ah, professor, então a gente pode dizer que existe um consenso, né, para a edição do ato? Existe um consenso. O particular pede aquele ato, a administração verifica se é conveniente ou oportuno e edita o ato. Isso no caso da autorização. Isso no caso da permissão. No caso da licença, também ela é editada mediante o pedido do particular. O único detalhe é que não existe conveniência e oportunidade. Se o particular cumprir os requisitos previstos na lei, a licença vai ter que ser obrigatoriamente deferida. Beleza? Eis o detalhezinho básico. Mas não acabamos não. Vamos voltar para o slide aqui. Atos enunciativos. O que são atos enunciativos? São todos aqueles em que a administração pública vai se limitar a certificar ou atestar um fato. Ou então, emitir uma opinião sobre determinado assunto, sem se vincular àquela opinião, tá? E dentre esses atos enunciativos mais comuns, nós vamos poder citar aí, as certidões, os atestados e os pareceres administrativos. Então, esses são os atos enunciativos, tá? Também são chamados de meros atos administrativos. Por que meros atos administrativos? É porque existem alguns autores que até dizem que esses atos enunciativos nem são atos administrativos. Porque, em tese, eles não produziriam efeitos jurídicos. Por isso, não seriam atos administrativos. Então, se você encontrar essa informação em prova, você pode colocar como correta, tá? Os atos enunciativos não produzem efeitos jurídicos. Certo. Os atos enunciativos, por não produzirem efeitos jurídicos, não são considerados atos administrativos. Certo. Esse também é o posicionamento da doutrina majoritária. Entretanto,
apesar de eles não serem considerados atos administrativos, os autores fazem referência a eles. Então, como eles são estudados dentro dos atos administrativos, para a sua prova, se cair alguma referência a ato enunciativo, você pode colocar que é sim um ato administrativo, tá? Em sentido amplo, né? Agora, se for uma questão específica, perguntando se ele é ou não ato administrativo, então você já sabe que eles estão querendo saber se você conhece o posicionamento da doutrina majoritária, né? Então, se eles cobraram o ato administrativo, o ato enunciativo, ele não é considerado um ato administrativo porque não produz efeitos jurídicos. Tá certo. Mas se a questão simplesmente disser o seguinte, são atos administrativos, os atos enunciativos, os atos ordinatórios, os atos punitivos, tá certo também. Porque aí já cobrou em sentido amplo, né? Em sentido amplo, nós os estudamos dentro de atos administrativos, tá? Então, atos enunciativos, como eu disse aí para você agora há pouco no conceito, né? São aqueles atos pelos quais a administração simplesmente certifica uma informação que está no banco de dados da administração. Por exemplo, eu sou servidor da Justiça Eleitoral, sou analista judiciário do TRE, né? Aí de vez em quando chega um caboclo lá para mim e fala o seguinte: Ô rapaz, eu vim aqui pegar uma certidão de quitação eleitoral, porque eu preciso comprovar que eu estou em dia com as minhas obrigações eleitorais, porque eu passei num concurso, preciso apresentar esse documento lá. Eu vou no sistema e emito a certidão. Aquela certidão vai ser emitida com fundamento nas informações que estão no cadastro do TSE. Acabou. Se ele estiver em dia, eu simplesmente emito, assino e entrego para ele. Eu estou certificando que ele está em dia com as obrigações eleitorais. Tá? Agora, pode ser que ele precise mais do que isso. Além de uma certidão, ele precisa de uma declaração. Como assim? Na zona eleitoral onde eu trabalho, nós também atendemos eleitores de outro município, que fica a 60 km de distância. Então, às vezes, uma pessoa com 18 anos de idade que ainda não tem um título e precisa do título por algum motivo, né? Ou da certidão de quitação eleitoral por algum motivo, essa pessoa vai ter que pegar um ônibus ou um carro, rodar 60 km para ir, 60 km para voltar. Como o cartório eleitoral funciona só na parte da tarde, meio-dia às 18, então essa pessoa vai ter que se deslocar e às vezes ela vai perder a tarde de trabalho. Então ela chegou no cartório e falou o seguinte: eu preciso de uma certidão dizendo que eu estou em dia com as obrigações eleitorais. Eu fui lá, tirei o título dele, vi que estava tudo certinho, entreguei a certidão para ele. E além disso, ela pediu uma declaração de que esteve na Justiça Eleitoral para tirar o título, para mostrar para o patrão descontar o dia ou a parte da tarde, né? Aí eu fui lá e emiti uma declaração, entreguei para ele. Tá vendo? Então, tanto essa certidão quanto essa declaração servem para transmitir informações que aconteceram, informações que estão no banco de dados da administração. Ok? São os famosos atos enunciativos. E por último, temos os atos punitivos. O que são os atos punitivos? São aqueles que contêm uma sanção imposta pela administração aos seus agentes públicos ou, em alguns casos, aos particulares, que praticarem atos ou condutas irregulares, violando os preceitos administrativos. Então, esses são os atos punitivos. Quando a administração pública edita uma multa, multado porque avançou o sinal vermelho. Ato punitivo. Servidor, você saiu no meio de expediente para resolver problemas particulares no centro da cidade e não comunicou ao seu chefe, né? Advertência. Ato punitivo. Tá vendo aí? Então, esses atos punitivos que são aplicados pela administração podem alcançar tanto os particulares quanto os servidores públicos. Beleza? Então, é isso aí o que nós tínhamos para falar sobre os famosos atos administrativos. Em breve, eu retornarei para nós começarmos a falar de outro tema. Para ser mais exato, nós vamos começar a falar de licitação e contratos administrativos. Aí nós vamos ter que investir um tempinho maior, né? Porque haja assunto, menino. Licitação e contrato administrativo
é assunto que não acaba mais. E nós vamos tentar detalhar o máximo que nós pudermos, porque eu sei que é um assunto que geralmente o candidato tem muita dificuldade, né? Deixe comigo, vai ser tudo moleza. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Até mais.